Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda a mais um dia da nossa jornada de devocionais, Mulher Constante, Coração Confiante. E hoje é o 14º dia e o tema é um convite à perseverança silenciosa. O céu responde à fidelidade. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra hoje encontre morada em nossos corações. Ensina-nos a viver com fidelidade, com constância, mesmo quando ninguém está olhando, que possamos colher frutos eternos, frutos da nossa obediência. Em nome de Jesus, amém. E o versículo de hoje está em Mateus 25, 21. Diz assim: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que é esse tema que eu escolhi, o céu responde à fidelidade, o que isso tem a ver com a constância? Eu sempre inicio explicando porque eu escolhi o tema do dia. Estamos vivendo em dias em que tudo precisa ser instantâneo, compartilhável, visível, mas a fidelidade verdadeira é aquela que continua mesmo sem palco, mesmo sem as curtidas, mesmo sem ninguém aplaudindo. E sabe por que isso tudo tem a ver com a constância? Porque quem é fiel no pouco precisa repetir isso todos os dias, mesmo sem ver o muito ainda. A fidelidade é constância em forma de ação. Então, esse tema que eu escolhi para hoje, sobre fidelidade, tem praticamente tudo a ver com constância. Ou seja, não estou vendo o resultado, então não vou ser fiel a isso que eu estou fazendo, porque está pouco, não estou vendo o resultado ainda. Então aí quebra-se o que? A constância. Tá? E nós já sabemos aqui, que o nome do devocional é Mulher Constante, Coração Confiante, justamente porque nós só vamos ser confiantes quando nós pararmos de quebrar as promessas que a gente faz pra gente mesmo. Ou seja, a inconstância, até naquilo que a gente se determina a fazer, faz com que a gente não tenha confiança em nós mesmos. Tá? Então, às vezes você está buscando a constância, só que essa constância que você está buscando, essa confiança, perdão, às vezes você está buscando a confiança, só que essa confiança que você está buscando, ela está na sua constância. Sabe? Às vezes você não confia em você mesmo por conta das coisas que você indicia, desiste, para. Então, como é que você vai confiar em você, nas suas decisões, inclusive? Né? Bom, o contexto aqui histórico, né? O contexto histórico desse versículo. O versículo está aí na parábola dos talentos, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 25, do 14 ao 30. Se você quiser ler tudo depois, vai ser ótimo. Então, Jesus conta ali sobre um senhor que confia talentos. Talentos é a mesma coisa que dizer moedas de ouro. Tá? Ele confiou a 3 servos antes de viajar. Lembrando que é uma parábola, ou seja, o que é uma parábola? Digamos que seja uma historinha, né? Uma história que Jesus contou. E aí nessa história ficaria mais fácil o entendimento do que Jesus queria passar. Então, vamos supor, Jesus tinha algo para falar, em vez de falar de uma forma direta, ele preferia usar histórias, ou seja, parábolas, para que aquelas pessoas entendessem melhor o que ele estava dizendo. Então, isso que é uma parábola. Então, Jesus conta sobre um senhor que confia talentos, e talentos são moedas de ouro, né? E a 3 servos antes de viajar, né? 2 multiplicaram o que receberam, mas um ele escondeu. Ele esconde e ele paralisa por medo. Então, ao voltar, a história, né, a parábola diz que ao voltar, o Senhor, ele recompensa. O Senhor aqui, a gente está falando, o Senhor ali que deixou os talentos com os servos, tá? Então, o Senhor da história, né, digamos, o chefe deles, digamos assim, para você entender melhor, ele volta daquela viagem. E aí ele recompensa os fiéis com uma promoção e também, né, alegria. Ele compensa ali com promoção e alegria e tudo mais. Só que aí ele repreende o servo que foi omisso. O foco aqui não está na quantidade, mas na fidelidade com o que se recebeu. Então, o versículo 21, ele revela a recompensa divina. Depois você dá uma olhadinha lá no versículo, que é justamente o que a gente leu. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Por isso que ele recompensa com alegria, né? Então é interessante, né, a gente perceber o quanto que o medo, né, daquele servo paralisou ele. E esse medo fez com que ele fosse repreendido, né? Ele foi um servo omisso. Aí eu vou falar agora sobre a questão da originalidade, que eu sempre gosto de falar, né? Aqui o Novo Testamento, nessa passagem está no grego, está no Novo Testamento e está no grego, foi escrito no grego. O termo fiel, que fala foi fiel no pouco, o termo fiel aqui significa alguém que é digno de confiança, que é constante, que é leal. E a palavra usada para pouco indica algo pequeno, até insignificante aos olhos humanos. Então eles foram fiéis no pouco.
O contraste é até proposital. Deus valoriza o pequeno feito com grande fidelidade. Então, interessante aqui, até paro aqui para você fazer uma reflexão. De repente você tem algo em suas mãos, algo que você está fazendo e que de repente você até pensa em desistir. Porque de repente você pensa que está pequeno, que está pouco, seja um negócio, sabe? Seja uma tarefa que você tenha para fazer, seja algo que você de repente está olhando para você e pensando assim, não estou conseguindo ainda ser como eu gostaria, né? E aí você se acha pequena ainda em tal coisa que você pode estar tentando realizar ou construir. Só que Deus valoriza o pequeno feito com grande fidelidade. Então aquilo que está em jogo é a sua fidelidade. A sua fidelidade para aquilo que você está fazendo. Ele observa os bastidores, o que ninguém mais vê. Deus observa os bastidores daquilo que você está fazendo. Você pode estar até, por exemplo, cuidando de um filho, servindo na igreja, sustentando uma casa, sozinha, quem sabe, orando por alguém há anos. E talvez isso pode parecer pequeno ou invisível aos seus olhos ou para quem quer que seja. Mas Deus não recompensa a visibilidade, Ele recompensa a fidelidade. Então, a mulher que todos os dias se levanta para orar, mesmo cansada, né, ou à noite, a mulher que ama, né, o marido mesmo sem elogios, mesmo quando ele não elogia, elogio é muito bom, a gente falou no devocional de ontem, ou anteontem, se não me engano, elogio é bom. Mas e quando não vem? Você se mantém fiel? Se mantém constante? O que, sabe, a mulher que trabalha honestamente, sem ser reconhecida. Então, às vezes você está trabalhando e você não é reconhecida. Mas é aí o ponto. É aí o ponto que muitas mulheres desistem por não receber o reconhecimento, né? Essa mulher, ela está sendo fiel no pouco e o céu está vendo aquilo que ela está fazendo. A autoestima firme é aquela que não precisa de aplausos para continuar. E a mulher majestosa, a aluna majestosa, ela sabe. Se Deus me confiou algo, é porque Ele viu essa capacidade em mim. Eu não estou aqui querendo dizer que você precisa suportar tudo, que sabe que você está em um ambiente e você é ali, como é que se diz, e alguém está te humilhando e você tem um marido que nunca te oferece um elogio e aí você tem que aguentar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque isso, nós temos aí ferramentas, né? Nós temos o diálogo, nós temos a conversa. Mas e se de fato aquela pessoa ela for daquele jeito? E se a linguagem dela de demonstrar um amor não for com elogios, for de outra forma? Né? E aí quando a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de receber, aí é que a gente pensa em parar, pensa em desistir. E é aí que nós nos tornamos inconstantes naquilo que estamos fazendo. Então, mesmo que o mundo não veja, eu sei quem me chamou. É uma frase ótima para você declarar para você mesmo. Mesmo que ainda pareça pouco, o seu esforço é valioso aos olhos de Deus. Então, mulher, se você hoje acordou aí pensando em desistir de algo na sua vida, saiba que Deus está vendo os seus esforços, mesmo que ainda o resultado esteja pequeno aos seus olhos, mesmo que ninguém esteja vendo ou te aplaudindo, saiba que o seu esforço é valioso aos olhos do Senhor. Tudo que você está fazendo está sendo contemplado por Ele. Tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E aí esse versículo vem falar, porque você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então saiba que para você ter um muito, você tem que primeiro ser fiel no pouco, né? Então fique aí com essa palavra hoje, com essa reflexão de hoje. Eu espero que esse devocional esteja aí abençoando a sua vida. Tenho recebido mensagens, tenho recebido retornos, fico muito feliz. Quando eu recebo, né, poxa, esse devocional está me ajudando bastante. E eu fico muito feliz por isso, porque saiba que se você está ouvindo esse devocional, você é a resposta de uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida, a qual Ele disse que a minha voz chegaria a lugares a qual nem imaginaria. E eu sei que aonde eu não posso pisar a planta dos meus pés, a minha voz, ela vai sim chegar. E já tem chegado. Ou pessoas de estados diferentes entrando em contato comigo, querendo falar, querendo entrar no grupo da Escola Mulher Majestosa, e eu acho isso muito legal. Essa conexão, sabe? Esse grupo de mulheres que querem ser realmente singular, sabe? Que não querem apenas fazer parte desse mundo e sobreviver. Não, que querem a sua autoestima restaurada, a sua identidade firmada, com a base cristã. Isso é muito bom. Parabéns, porque já estamos aí chegando praticamente ao meio. Quero te dar parabéns pela sua constância. Saiba que eu falei já em algum devocional aqui, eu vou falar de novo. Se você for olhar o número de visualizações do primeiro vídeo para esse, você vai ver que vai reduzindo. Isso é um funil mesmo. É um funil que você está passando.
Você está passando por esse funil. E você está se testando. E saiba que você está vencendo. Se você chegou aqui, você está vencendo, se superando a cada dia. Você está se tornando uma mulher melhor. Você está se tornando uma mulher majestosa. Digna dessa majestade. Quem é a majestade? Nosso rei. E você é uma princesa do Senhor. Então você precisa ter comportamentos de princesa. Qual? No mínimo, estar conectado com seu pai. E é o que você está fazendo. Bom, vou deixar as afirmações, que eu sempre deixo aqui cinco afirmações, e você escolhe uma e comenta aqui, tá bom? Primeira é: eu sou fiel no pouco e estou sendo preparada para o muito. Olha que linda essa frase, né? Você recebe algo e você lapida aquilo, você trabalha naquilo, aí sim você está sendo preparado para o muito. Como é que alguém vai receber muito se não sabe nem lidar com pouco? Eu tenho uma paciente e ela estava um pouco frustrada porque recebeu uma quantia e aí ela simplesmente, aquela quantia sumiu, sabe? Gastou com tal coisa, e aí depois de um tempo, passou um mês, ela não sabia para onde aquilo foi parar. E era uma quantia alta, valores altos. E ali a gente estava na sessão de terapia, ela estava muito mal, chorando muito. E aí eu perguntei para ela assim: quantas vezes você já teve essa quantia em suas mãos? Quantas vezes? E aí ela parou de chorar e me respondeu assim: nenhuma. Eu falei: então foi a primeira vez que você teve uma quantia dessa nas suas mãos? Sim, foi a primeira vez. Eu falei: entendi. Ou seja, você não soube lidar com aquela quantia, mas se você recebeu hoje uma quantia dessa nas suas mãos, você vai saber administrar dessa vez? Ela falou: sim, com certeza. Eu falei: então, é isso, sabe? Às vezes quando vem algo em nossas mãos e a gente ainda não tem a habilidade para manusear, a palavra fugiu da mente, para lidar com aquilo, para suportar aquilo, a gente não está preparado. A gente precisa de um tempo, de um caminho. E é por isso que esses devocionais, se você reparar, algumas vezes eu falo assuntos parecidos, algumas vezes eu falo algo totalmente novo. Mas por que às vezes eu falo parecido? Porque isso vai provocar na sua mente reprogramação mesmo, sabe? Diariamente você ouvir frases e palavras parecidas, repetidas, para que isso provoque a reprogramação que a sua mente precisa. Se você está aqui, você está sendo preparada. Você está sendo preparada para algo grande que Deus tem para colocar nas suas mãos, sabe? Então a primeira afirmação foi: eu sou fiel no pouco e estou sendo preparada para o muito. A segunda é: o céu me observa mesmo quando ninguém mais vê. Terceira: minha constância tem valor eterno. Quarta: a minha identidade não depende do palco, mas da presença. Quinta: Deus vê, Deus recompensa, Deus me convida à sua alegria. Então a gente viu no texto que aquele senhor, ele convidou, né, ali pro banquete, pra festa. Então ele foi recompensado com alegria, né, com festa. E essa última frase vem dizer isso: Deus me convida para a sua alegria. Tá bom? Então ele te convida para essa alegria. Espero que essas palavras de hoje tenham te ajudado. Espero que esses devocionais tenham realmente ajudado, sabe, você a mudar de dentro para fora. A questão é que às vezes a gente quer mudar por fora. Como assim, Monique? Sim, às vezes a gente tá mal e a gente quer ir fazer o cabelo, fazer a unha, botar uma maquiagem e, sabe, assim eu tô me sentindo melhor. É muito bom cuidar da autoimagem, só que a autoimagem é uma coisa e a sua autoestima é outra. Então você pode estar ali totalmente muito bem arrumada, mas por dentro você pode estar se odiando, com a autoestima totalmente lá embaixo, mas o seu exterior aparentemente transformado. Quantas pessoas a gente conhece que são assim, e quantas vezes nós já fomos assim? Só que esses devocionais têm te reconstruído por dentro, têm trabalhado a sua autoestima, têm trabalhado você por dentro. Então, parabéns pela sua constância. Finalizo dizendo para você: parabéns pela sua constância. Mesmo que ainda pareça pouco, o seu esforço é valioso aos olhos de Deus. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Meu WhatsApp está aqui em cima, caso você queira entrar no grupo Escola Mulher Majestosa, um grupo totalmente gratuito no WhatsApp, somente para mulheres que querem um compromisso maior comigo, com a Monique. Não, consigo mesmo. Alguém que quer um compromisso consigo mesmo, que quer transformação, mudança real para sua vida. Nada de máscara, nada de uma mudança em 24 horas, não. Aqui a gente está trabalhando na nossa constância e isso vai causar a sua transformação de dentro para fora. Uma transformação real. Então, se você se encaixa nisso que eu falei, entra nesse grupo, o WhatsApp está aqui em cima e eu vou ter o maior prazer em conversar com você antes para poder, né, te incluir nesse grupo, tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Quero até pedir aqui desculpa porque hoje minha voz está bem fraquinha, talvez está um pouco diferente, porque eu estou com a garganta um pouco dolorida, meio prejudicada aí. Mas eu espero que, independente disso, esse devocional de hoje tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.